E aí galera, aqui é aquele Miro do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. O anime da vez que aparece aqui no canal é justamente Lord Elmeloy II, que é um anime que se trata de uma história de um dos personagens que eu gostei bastante, justamente de Fate Zero. E esse anime justamente está na história principal de Fate, que justamente seria a Fate Zero, Fate Stay Night o Limited Blade Works e Fate Stay Night Heaven's Floor. E o que acontece é que justamente esse anime ele é um dos principais, podemos dizer assim, por mais que não foque nos personagens principais, porque ele simplesmente está na história principal, independente do caminho que está sendo tomado pelo protagonista na história de Fate Stay Night. Porque para quem não sabe, Fate Stay Night tem 3 finais e tem 3 rotas. 3 coisas podem acontecer com a história do protagonista e os demais personagens que ali existem. Então, o que acontece é que esse personagem justamente é um personagem bem interessante, pois ele vai fazer parte justamente da sequência, se um dia for ter justamente de Fate Stay Night. O que acontece é que esse anime ele está sendo produzido por outro estúdio, já que não é uma história que justamente seria a principal, realmente, que seria, por exemplo, Fate Stay Night Holotaraxa, que é justamente a continuação de Fate Stay Night, assim dizendo, né, e não uma outra rota. Então a gente tem outro estúdio aí tomando a frente de tudo. A história desse anime eu achei bem interessante, e o que ele mostra é justamente a convivência e a vida do personagem de Fate Zero, que é justamente um dos garotos que entrou para a quarta guerra do Cálice Sagrado, né, do Santo Graal lá, onde a gente acaba vendo que ele perdeu essa guerra, pois ele não sabia o que fazer, ele nem era um mago tão poderoso, ele não tinha nem condição de ser mestre de um dos guerreiros lá, mas simplesmente entrou naquela guerra e acabou mais que servindo ao Alexandre o Grande do que justamente comandando ele. Onde a gente tem um dos momentos mais icônicos, que é justamente mostrado por várias vezes nesse episódio inicial, o episódio 0, que justamente mostra que ele realmente sente e muita saudade de Alexandre o Grande, que foi o seu primeiro realmente amigo. Aquele servo realmente mudou muito do pensamento dele, onde justamente a gente vê até mesmo alguns momentos importantes relacionados a isso nesse episódio 0. O episódio 0, pelo que deu para entender e pelo que a gente está sabendo, ele simplesmente é um prequel, um episódio para dar a startada, ou melhor, a largada nesse anime que está para chegar, onde a gente sabe muito bem que o anime vai vir na temporada de verão, no caso lá pro lado de julho, alguma coisa assim. Então não é agora que ele vai ter realmente seus episódios sendo lançados, e sim, a gente só teve esse prequel. Eu gostei do prequel, achei interessante, um pouquinho também porque eu sou meu fanboy desse personagem, sempre quis ver ele velho como ele é, realmente como adulto, e nunca tive essa oportunidade, porque Fate Stay Night ainda está lançando a terceira rota, não passaram para justamente o Game 2, ou pelo menos para a História 2, né, a continuação de todo aquele enredo. E o que acontece é que a gente acaba vendo que simplesmente esse personagem, ele vive na escola ali de magia, na Torre do Relógio, a famosa Torre do Relógio, onde a gente acaba vendo que ele tem uma serva, no caso uma serva não, um aprendiz justamente, que é a fiel escudeira dele, e ele dá aulas lá. Ele conseguiu uma patente muito alta, ele está bem famoso realmente lá, porém ele é simplesmente um substituto, onde a gente acaba vendo que em certos momentos ele fica bem tenso com a situação, porque simplesmente ele não tem lugar ali na Torre do Relógio, entre os grandões, pois ele é adotado ali, vamos dizer assim, porque simplesmente ele vive numa família de uma pessoa que vai substituí-lo, ou melhor, tomar o lugar dele, porque ele não tem direito àquele lugar, só tá ali porque ele fez um grande feito, né? Ele lutou na quarta guerra do Cálice, então ele realmente ganhou alguma notoriedade. Mas mesmo assim, quem realmente merece o lugar naquela cadeira ali é justamente a sua irmã, né? A irmã adotiva, que é justamente aquela galeguinha ali. E em breve isso vai ser mudado. Mas nesse episódio a gente acaba vendo que, por mais que ele viva ali tranquilamente, e tem até um pouco de alívio cômico, eu gostei bastante disso, porque eu sempre vi ele como um cara sério, muita moral. Então, mesmo ele sendo sério, bem caladão, também tem aquele alívio cômico, tem algumas coisas engraçadas que acontecem com ele. O mais interessante desse episódio 0 é que simplesmente começa a mostrar que vai haver uma coisa bem tensa com relação à história do protagonista, pois vão fazer alguma coisa para ferrar ele. Como ele não é da casta, ou melhor, da classe dos outros,
alguém de dentro ali da torre do relógio está tentando o ferrar. Onde a gente acaba vendo que com o decorrer do tempo e as coisas sendo mostradas, a gente acaba vendo que alguém tenta matá-lo. Tem um gatinho que aparece na história onde realmente ele fica brigando com o gato, fica dizendo que o gato é um idiota, não sei o que, e até mesmo acontece algumas coisas com relação ao gato e ele, que ele fica bem arretado, que simplesmente isso aí faz com que ele tenha meio que um sentimento e se apegue pelo gatinho, onde a gente acaba vendo que a sua aprendiz tinha dado alimento a esse gato e esse gato começou a viver com eles ali. E no fim das contas, quando eles estão passeando, depois de muito tempo deles se esforçando e tal, e ele já estava sem dormir de tanto se esforçar, ele acaba vendo simplesmente uma coisa terrível. O gatinho acabava de ser morto na sua frente, estava ali morrendo na verdade, não tinha sido morto ainda, e ele sentiu muito essa perda. Por mais que ele não mostrasse que ele realmente dava atenção àquele gato, simplesmente a aprendiz dele até mesmo viu isso e acabou olhando para ele e percebendo o que ele estava sentindo com aquilo. Onde ele passou mais um dia trabalhando simplesmente para fazer companhia àquele gatinho. O gatinho vai morrendo aos poucos e aí ele chega num momento que ele não pode nem salvá-lo. Onde a gente acaba vendo que ele começa a se lamentar e falar algumas coisas com relação a isso, porque ele é fraco demais. E como eu falei, a gente vê em Fate Zero que ele não é um mestre de verdade, ele não é um mago rochedo mesmo. Ele simplesmente tem uma posição boa por conta de atitudes que ele teve. E aí a gente acaba vendo que ele quer se aprimorar, quer ficar mais forte, mas não tem muito o que fazer. Onde até em certo momento ele descobre que o gato foi utilizado como sacrifício para que ele fosse amaldiçoado por uma pessoa a mandar de alguém da torre do relógio. Ele não sabe quem foi que mandou essa pessoa aí atrás dele, mas a gente vê que tem uma perseguição e ele consegue, justamente usando aí seus alunos com as habilidades e poderes, já que são realmente magos, aspirantes a magos, grandes magos. E aí a gente vê que ele tem um cara ali que foi contratado para justamente lançar uma maldição no protagonista, e a gente vê que esse cara não tem informação nenhuma de quem foi o cliente dele, onde simplesmente a gente fica voando sobre o caso. Mas no fim das contas o que acontece é que isso só mostra que o anime vai ficar focando no protagonista e na sua tentativa de ficar bem ali naquela situação, porque simplesmente muitas pessoas estão odiando o fato dele ser um lord dentro daquele pessoal tão poderoso e ele não ser poderoso. Ele é fraco, velho, ele não é ninguém que ocupa o lugar de uma pessoa muito importante. É meio que isso que está acontecendo. Então eu gostei muito desse episódio, achei bem interessante, estou muito ansioso para ver. Eu nem estava sabendo que ia ter aí justamente essa saga aí com relação a esse protagonista aí, que justamente foi um dos personagens de Fate Zero. Estou muito feliz com isso e com certeza irei acompanhar. E se vocês curtirem esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações de um vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu galera, fui!